Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre os trespasses, sobre a definição, sobre os elementos envolvidos, o processo de trespasses, os direitos e obrigações, os aspectos legais, as implicações fiscais e os setores comuns que se aplica o trespasse. Então, sem perca de tempo, vamos falar um pouquinho sobre a definição do trespasse. Então, nós temos aqui a venda de estabelecimentos comerciais, tá bem? Que refere-se basicamente à transação que envolve o ato de vender um negócio estabelecido, incluindo todos os seus ativos, como os bens móveis e imóveis em funcionamento. E temos também a transferência de direitos e obrigações, que implica a passagem de responsabilidades de direitos do antigo proprietário para o novo proprietário, abrangendo contratos, dívidas e obrigações legais existentes. Então, de forma bem resumida aqui, quando nós falamos aqui da definição do trespasse, o que é importante nós termos em mente? Que nós temos essa forma de transferir somente o business, o negócio que está ali com... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um restaurante. O restaurante ele tem lá os equipamentos, nós temos lá os utensílios e todas as coisas que são o que nós chamamos de recheio, que não faz parte da parede, que não faz parte do imóvel. Então, tudo que está inserido no espaço de infraestrutura, né, que sejam móveis, elas são transferidas para o novo proprietário, percebe? Então, isso, de certa forma, não se envolve diretamente a responsabilidade, por exemplo, de contratos e dívidas e obrigações que existentes nos locais. Então, é só exatamente o business ali, o que está a funcionar. E normalmente a pessoa cria-se uma nova empresa e utiliza tudo aquilo que já está em funcionamento ali, de acordo normalmente com o inventário que é feito no processo de transição, ok? Esse é o primeiro ponto, então. O segundo ponto aqui é basicamente a transferência de direitos e obrigações. Esse ponto aqui é quando, além de tudo isso que eu falei agora, você também transmite para a pessoa que está a comprar uma cessão de direitos aonde ela assume os contratos ativos, então com, por exemplo, os colaboradores, os funcionários, as pessoas que trabalham ali, as dívidas ativas que tem no comércio e as obrigações legais existentes. Então, licenças de utilizações, tudo que está envolvido ao negócio ali, a pessoa ela absorve, né, tudo. Então, é feita uma cessão de direitos, né, é feita uma transferência do contrato atual para a nova pessoa que está fazendo a compra do trespasse, tá bem? Então, em questão de definições, nós temos essas duas opções. Pronto. Elementos envolvidos. Quais são os elementos envolvidos? O cedente e o cessionário. O cedente, basicamente, é o proprietário atual do negócio que decide vender, sendo responsável por assegurar que todos os aspectos legais e financeiros estejam em ordem antes da venda. Então, um pré-requisito é que o cedente, a pessoa que está a vender ali, ela precisa garantir que tudo aquilo que está envolvido precisa estar em ordem, a documentação em ordem, para não ter nenhum tipo de problema. Na outra ponta, nós temos o cessionário, que é a pessoa que de fato vai fazer a compra, né? Um novo proprietário do negócio que assume o controle e as responsabilidades do estabelecimento, participando ativamente do processo de negociação e due diligence. Para quem não sabe o que é due diligence, é um checklist, né, de certa forma, de todas as atividades, de todo o processo da empresa ali como um todo, tá bem? Então, são esses dois envolvidos, o cedente, o vendedor e o comprador. O processo de trespasse. O processo de trespasse nós temos aqui a negociação, nós temos a formalização do contrato e nós temos o registro do contrato. Então, na negociação é uma fase onde as partes discutem os termos da venda, incluindo preço, condições e pagamento e possíveis contingências, sendo fundamental para o fechamento do negócio. Então, nessa fase aqui, existe todo um processo de negociação das duas partes, percebe? Que precisam ser muito bem definida e a partir disso se faz uma formalização do contrato. Essa formalização envolve a redação e assinatura de um contrato de trespasse, o qual deve detalhar todas as condições acordadas pelas partes para garantir a validade legal da transação. Então, nesse ponto aqui, depois da negociação, quando é tratado os detalhes que de fato vão ser transicionado nessa fase, se formaliza através de um contrato e a partir disso, depois desse contrato assinado, existe um registro desse contrato. O contrato deve ser registrado junto às autoridades competentes para garantir a sua eficácia e proteção aos direitos do cessionário e do cedente. Então essa fase aqui também é muito importante, então precisa procurar um notário, precisa efetivamente registrar esse contrato, tá bem? Eu já vi situações, tá, que nesse caso aqui, quando são pequenos negócios, imagina um trespasse de um salão de
beleza que custa 5 mil, 10 mil, que são pequenos negócios mesmo, nem sempre é feito esse registro, tá? É feito, de certa forma, um reconhecimento ali da assinatura para a transação de fato acontecer. Mas como às vezes sempre tem uma mediadora, está registrada ali uma mediadora, existem testemunhas, então nem sempre esse registro do contrato é feito dependendo da negociação, tá bem? Mas o ideal e o que é aconselhável é que todas as movimentações de trespasse sejam sim, de fato, registradas, tá bem? E direitos e obrigações. Direitos e obrigações, nesse caso aqui, sobre a transferência de contratos existentes e manutenção de funcionários. Então, falando de direitos e obrigações, eu vou falar rapidamente aqui sobre essa transferência de contratos existentes. Refere-se ao ato de passar os contratos comerciais como arrendamentos ou acordos de fornecimento do cedente para o cessionário, é essencial para a continuidade do negócio. O que significa isso? Imagina, você tem um contrato de arrendamento que precisa, né, se dispor de conversar com o senhorio do imóvel, antes de tudo avisá-lo com 30 dias de antecedência, através de uma notificação, através de um envio de uma carta registrada, para que de fato ele entenda que aquilo vai ser transicionado, ele precisa aceitar isso também, percebe? E ele pode ter o direito de preferência, ok? Então, assim, isso precisa ser, de certa forma, formalizado e, na sequência, ter um acordo, né, que, de fato, tudo isso vai acontecer e tem permissão, por exemplo, do proprietário do imóvel, tá bem? Então, esse é um dos pontos extremamente importantes para a transferência dos contratos existentes, tá bem? Que seriam os contratos de arrendamento que ainda estão em vigor, que não foram vencidos no prazo que foram estabelecido entre o cedente atual, né, o proprietário atual do trespasse e o proprietário do imóvel, o senhorio. Esse contrato não finalizou ainda, esse contrato precisa de fato finalizar e para isso essa cedência, essa mudança precisa estar alinhado aí com o senhorio, tá bem? Outro ponto não menos importante é a manutenção dos funcionários. O novo proprietário deve manter os empregados e respeitar suas condições de trabalho conforme estipulado na legislação laboral, tá bem? Esse é um ponto extremamente importante também que nós temos que levar em consideração. Vindo aqui um pouco sobre a questão do aspecto legal, os aspectos legais aqui, nós precisamos levar duas considerações, além de várias, tá? Então, a necessidade de notificação aos credores. Isso aqui é importantíssimo, porque, imagina, você está fazendo, né, uma venda de um trespasse e você precisa notificar as pessoas, os fornecedores. Imagina, se for um restaurante, tem lá o que presta serviço vendendo café, outras pessoas que vendem outros produtos, precisa ter essa notificação. Então, o cedente deve informar aos credores sobre a transferência do negócio, garantindo que todas as obrigações financeiras sejam cumpridas e que não haja surpresas pós-negociação, tá bem? Imagina, vendeu o negócio, semana que vem está lá um fornecedor cobrando o novo proprietário. Direito de preferência, aquilo que nós falamos anteriormente, em alguns casos, os credores ou sócios podem ter o direito de preferência na compra do negócio, devendo ser respeitados os direitos estabelecidos na legislação aplicável. Então, avisa-se, né, de certa forma, os credores ou sócios se eles têm, né, intenção de comprar aquele negócio e pronto, isso pode, né, de fato acontecer, tá bem? Então, aspectos legais a serem considerados, além de outros aspectos. Eu não vou entrar aqui muito em detalhe. Agora vamos falar um pouquinho sobre as aplicações fiscais. As aplicações fiscais são os impostos aplicáveis, né? O trespasse pode estar sujeito a diversos impostos, como o IVA ou o imposto sobre o rendimento, dependendo da natureza da transação e do tipo de ativo envolvido. Isso é extremamente importante. Então imagina, tem uma imobiliária envolvida, normalmente a imobiliária ela cobra uma taxa, né, que é variável. Um exemplo, imagina um trespasse de 100 mil, é cobrado ali 5% de comissão, desses 5 mil é cobrado, um exemplo, 23% em alguns casos de IVA, e se precisa pagar, né, esse valor aí de IVA como imposto, tá bem? Esse é só um exemplo, né, hipotético aqui, mas só para se atentar a questões dos impostos aplicáveis. Outro ponto não menos importante são os benefícios fiscais possíveis nessa transação. Existem incentivos ou isenções fiscais que podem ser aplicáveis em certas transações de trespasse, dependendo da legislação vigente e do setor do negócio, tá bem? Então, tem esse ponto também que é importante. Então, se você tiver um mediador, um profissional que esteja te acompanhando, faça esse questionamento para ver se de fato tem algum tipo de benefício fiscal para ser aplicado. Pronto. Setores comuns de trespasse. É claro que além desses podem ter outros, mas normalmente o que nós vemos? Primeiro, comércio e retalho,
Restauração e serviços. O trespasse é comum no setor onde há lojas e estabelecimentos de vendas de produtos frequentemente vendidos e transferidos. Outro é a parte de restauração, que seriam os restaurantes, cafés, bares, e similares também, que é onde o negócio é crucial para preservar a clientela e o valor da marca. Outro também é a questão de serviços, como por exemplo salão de belezas, academias e outros, que prestam serviço também. Então, esses são setores comuns que normalmente se fazem trespasse. Então, basicamente, esses são os pontos principais. Claro que tem algumas outras ramificações falando aí um pouquinho de trespasse. É só para você ter uma noção básica da importância de ter esse conceito básico. Indiferente se você é um consultor imobiliário, se você é uma pessoa que vai adquirir um trespasse ou que vai vender um trespasse, certamente essas informações vão ser sim úteis aí para a sua transação. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.